Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou resolver um exercício para a playlist de equações diferenciais, na parte de equações diferenciais exatas, a pedido de uma inscrita no canal, a Franciane, a qual eu agradeço. Bom, é o seguinte, antes de começar a resolver essa equação diferencial, eu vou relembrar o que nós vimos no vídeo sobre equação diferencial exata, a qual eu vou deixar um card aqui em cima, onde eu comento que para verificar se uma equação diferencial é exata, ela tem que estar nesse formato, uma função m na variável xy, mais uma função n também na variável xy, nas variáveis xy, multiplicada pela derivada da função desconhecida y igual a zero. Só que essa equação diferencial é obviamente equivalente a essa outra equação diferencial, m mais n dy dx, só trocando a notação, né, igual a zero. Que por sua vez, se nós operarmos ambos os lados da igualdade por dx, vai ficar a função m dx mais a função n dy igual a zero, tá certo? Então, esse aqui é o formato que a Franciane enviou no comentário e esse aqui é o formato que eu coloquei no vídeo que eu deixei aqui no card. Mas percebam que os dois formatos são equivalentes. Então, tanto faz considerar a equação diferencial nesse formato ou nesse formato aqui, que foi o que a Franciane enviou, tá certo? Então, considerando isso, vamos começar a verificação. Aqui nós percebemos que essa é a função m, porque nós temos m dx, e essa é a função n dy, ok? Então nós temos que a função m é igual a 3x² menos 2xy mais 2, e que a função n é igual a 6y² menos x² mais 3, tá certo? E para verificar se essa equação diferencial com essas funções m e n é uma equação diferencial exata, nós temos que verificar se a derivada de m em relação a y é igual à derivada de n em relação a x. Então vamos fazer essas derivadas. A derivada da função m em relação a y vai ser zero nesse trecho, porque aqui x é considerado uma constante, tá certo? A derivada de menos 2xy em relação a y é menos 2x, e a derivada de 2 é zero, porque é uma constante. E a derivada da função n em relação a x é derivar a função em relação a x, 6y² em relação a x é zero, menos x² em relação a x é menos 2x, e a derivada de 3 é igual a zero. Então daqui a gente tira que a derivada da função m em relação a y é igual à derivada da função n em relação a x. Ou seja, isso nos permite concluir que a equação diferencial dada, essa EDO, é exata, ok? Porque a derivada de m em relação a y é igual à derivada de n em relação a x. E como ela é exata, significa que existe uma função φ nas variáveis x e y, tal que essa função φ satisfaz duas condições. A primeira delas é que a derivada dessa função φ em relação a x obrigatoriamente é igual à função m, e que a derivada dessa mesma função φ, mas em relação a y, é igual à função n. Só que a função m nós já conhecemos, é 3x² menos 2xy mais 2, e a função n é 6y² menos x² mais 3, ok? Então nós temos aqui essas duas condições e nós vamos chamar essa equação aqui de A e essa aqui de B, ok? E a partir daí eu escolho integrar a equação A em relação a x, ok? Então nós vamos integrar a equação A em relação a x. Fazendo isso, o que nós vamos ter? Integrando
a derivada da φ em relação a x em relação a x, nós temos a própria função φ de xy, tá certo? E a integral de 3x² menos 2xy mais 2 em relação a x vai ser 3x³ sobre 3 menos 2x² sobre 2 vezes y, mais a integral de 2 em relação a x, que é 2x, mais a constante de integração. Só que como a função é de duas variáveis e nós estamos integrando em relação a x, a constante é qualquer função que envolva y, tá certo? Então aqui a constante de integração é qualquer função que envolva y. E daqui sai que a função φ nas variáveis x e y é na realidade aqui 3 e 3 cancela, então fica x² menos 2 e 2 aqui cancela, então x² y mais 2x mais a função g de y. Então aqui nós temos uma outra igualdade, uma equação, e nós vamos chamá-la de C. Tudo bem? Bom, o que nós fizemos aqui foi, a partir das condições que a função φ de x ou que as derivadas parciais da função φ de xy possui, integrar a primeira delas, a equação A, em relação a x, e encontramos que a φ de x é igual a essa expressão aqui, que eu chamei de C. Então essa equação foi chamada de C. Como nós não usamos a equação B, mas já temos a equação C, que é para φ de x, nós vamos agora derivar a equação C em relação a y, para podermos igualar com a equação B, tá certo? Então agora nós vamos derivar a equação C em relação a y. E nós vamos ter o seguinte: derivar isso aqui em relação a y nos permite concluir o seguinte, que a função φ derivada em relação a y vai ser igual a cada termo aqui derivado em relação a y. A derivada de x² em relação a y é zero, porque x nesse caso é considerado constante. Aqui a derivada de menos x² y em relação a y vai ser menos x². A derivada de 2x em relação a y é zero. E a derivada de g em relação a y, já que ela só tem uma variável que é y, é simplesmente g' de y, ok? E eu vou chamar essa igualdade aqui, essa equação, de D. Agora, percebam o seguinte, tanto a equação D quanto a equação B representam a derivada da função φ em relação a y, e, portanto, as equações B e D são iguais, tá certo? Então, vale a igualdade entre as equações B e D. Logo, então agora na próxima página eu vou montar a igualdade entre a equação D e a equação B, ok? Então, abri uma nova página, pessoal, onde eu vou igualar as duas equações. São elas B e D, ou seja, que 6y² menos x² mais 3 tem que ser igual a menos x² mais g' de y, tá certo? Então daqui o que nós teremos? Menos x² com menos x² cancela, e aí nós concluímos que a derivada da função g é igual a 6y² mais 3, ok? E a partir daí, para encontrar a g de y, basta a gente integrar dos dois lados. Então, a g de y é simplesmente a integral de 6y² mais 3 dy, ok? O que implica em g de y igual a 6y² sobre 3 mais 3y mais uma constante de integração que eu vou chamar de C1, tá certo? Aqui
o 3 e o 6 vão simplificar, então nós concluímos que a função g de y é 2y ao cubo mais 3y mais a constante C1. Agora, eu vou chamar essa equação de asterisco e vamos fazer o seguinte. Nós vamos levar asterisco lá naquela equação que representa a função φ de x. Então, levando asterisco em C, né, na equação C, o que nós vamos obter? Que a função φ de xy é igual a x ao cubo menos x ao quadrado y mais 2x mais a função g, tá certo? Só que a função g nós já encontramos aqui, ó. A equação C indicava para a gente que a função φ era x ao cubo menos x ao quadrado y mais 2x mais a g. Então agora nós vamos simplesmente trocar a g por 2y ao cubo mais 3y mais essa constante C1. Tá certo? Então encontramos a função φ. Só que nós já sabemos o quê? Nós já sabemos que a solução geral de uma EDO exata é da forma φ de xy igual a uma constante C. Logo, basta que a gente iguale a função φ de xy que nós encontramos a uma constante C, ok? Então, basta fazermos x ao cubo menos x ao quadrado y mais 2x mais 2y ao cubo mais 3y mais a constante C1 igual a constante C, né? Só que essa constante C com a constante C1 vão se agrupar e gerar uma única constante. Então, eu vou representar assim, tá certo? Então, aqui, pessoal, nós acabamos de encontrar a solução da equação diferencial enviada pela Franciane. Então, solução da EDO, tá certo? Ficamos por aqui, espero que tenham gostado e aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Tchau!